pelo voto consciente. A forma de educar uma criança sempre foi um assunto polêmico. E um projeto que promete punir pais que exageram na hora de dar uma lição nos filhos está dividindo opiniões. É o que você confere agora. Educar uma criança não é uma tarefa fácil. Separar a brincadeira dos momentos em que é preciso falar sério é o grande desafio para pais, tios ou avós. Cada família adota um estilo próprio na hora de corrigir uma atitude errada. Eu acho que a conversa sempre é o principal, a gente tenta colocar de castigo, não falando que é um castigo em si. Outros acham que para impor limites é preciso apelar para as palmadas. Se fizer alguma coisa muito errada, com certeza leva umas palmadas. No Rio Grande do Sul, uma mãe foi condenada por maus tratos a prestar serviços comunitários durante 1 hora e por 2 anos. A mulher foi acusada pelo Ministério Público de bater na filha com uma vara de madeira por ter feito xixi no sofá. De acordo com a Justiça Gaúcha, a criança que morava com a avó materna apanhou da mãe num fim de semana em que ela esteve com a menina. Para a juíza que analisou o caso, as agressões colocaram em risco a saúde física e mental da vítima. A magistrada, ela foi muito feliz no entendimento dela. Por quê? Porque ela colocou essa mãe para fazer serviços comunitários, ou seja, ela chamou essa mãe à sociedade. Congresso Nacional, um projeto de lei causa polêmica. O assunto é delicado e a chamada palmadinha com caráter educativo está em jogo. Pela Constituição, a família deve manter a criança e o adolescente longe de qualquer tipo de exploração, violência ou crueldade. A intenção agora é evitar que uma simples palmada evolua para uma agressão maior. No Distrito Federal, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente está atenta às denúncias de maus tratos. A gente verifica que mais ou menos 27% das ocorrências registradas na DPCA, no Distrito Federal, se referem a maus tratos. A gente verifica que tanto chega aumentada a situação de não ter havido aquilo como chegou, ou então minimizada. Enquanto a nova lei da palmada não entra em vigor, tem muita gente que não concorda com a medida por limitar o direito dos pais de educar os filhos. Limite, né, meu filho? Porque sem limite não tem como educar. Nunca deve bater num filho. O filho, pra gente, é a coisa mais importante da vida. Castigo, sempre botei o meu. Deixava ele 1 mês, 2 meses de castigo. E ele era bonzinho, hein? Imagina se não fosse. E a nossa convidada para tratar desse assunto é a supervisora da Seção de Atendimento à Situação de Risco da Primeira Vara da Infância e Juventude do DF, Cláudia Mello. Boa tarde. Boa tarde. Essa lei ainda está em tramitação, né, no Congresso Nacional, mas quando ela for aprovada, e se for aprovada, realmente será que pega? Bom, essa lei, ela vem esmiuçar mais o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre qualquer forma de violência que uma pessoa pode perpetrar contra uma criança. Ela vem esmiuçar mais, detalhar, mas é uma forma da família, né, do cuidador, estar pensando melhor, refletindo melhor, tendo maior consciência do que é uma crueldade, né, do que é uma violência, né, e isso serve para toda uma sociedade, na verdade, poder estar refletindo e repensando a sua forma de educar. Para tentar evitar uma violência, sim, né? Porque nós temos muitos registros de violência fatal, né? Situações de violência cruéis, assim, que o público não tem noção, né, do que pode chegar a vir a ter. E isso deixa marcas profundas na criança, né? Isso fora a questão... Mas não seria um exagero, por exemplo, uma palmadinha, né? Uma coisa mais leve, mas aí para estabelecer limites, isso que é difícil, né? Pois é, isso já está sendo visto como uma forma mais incisiva de estar sendo tratada, porque uma coisa é você ter uma família em que há a existência realmente de um afeto, de uma relação realmente consistente em termos de respeito, de autoridade, né? Se uma pessoa deixa de estar tendo esses elementos, ela consequentemente vai ter que estar recorrendo a uma forma mais dura de castigar, né? Então, isso nas mãos também de pessoas que não têm essa visão ou têm certos comprometimentos, podem vir cada vez mais a deferir de uma forma mais forte a cada vez a questão do castigo físico, né? Por isso que existem situações de tragédias, inclusive, né? Coisas que chegam realmente
mobilizar a opinião pública. Com certeza. Nós temos algumas dúvidas, algumas perguntas das ruas. Vamos para a primeira. Meu nome é Jacilene, eu sou estudante e eu gostaria de saber se em caso de pais separados, um pai pode denunciar o outro em caso de agressão de crianças. Como acontece? Essa lei ela é inerente a qualquer pessoa, né? Todo ser... A professora, por exemplo. O professor, o pai, a mãe, o tio, o vizinho, um profissional que atende a criança, né? Um educador, a escola. Isso está descrito no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que é obrigação e dever de todo cidadão estar fazendo a denúncia de uma simples suspeita ou confirmação, né, de uma violência. E a lei trata exatamente da agressão física e não verbal. Sim, isso? Olha, não, a lei ela trata de qualquer forma de crueldade. De agressão. Né? Isso. Uhum. E essa forma de crueldade, a gente tipifica em 4 naturezas. Primeiro, a negligência, né, que é a omissão, né? A segunda, a violência sexual, né? A violência física e a psicológica, né? Que aí entraria a agressão verbal, que pode influenciar na... A questão de quando você denigra a imagem da criança, você entra numa situação de afetar a autoestima daquela criança a ponto dela sentir muito aquém do que ela é, e isso vai repercutir no desenvolvimento dela, a questão de tortura psicológica, né? A questão de histórias macabras, ou, enfim, coisas que o pai amorizam a criança. O pai ou a mãe, ele pode perder a guarda se isso for constatado, enfim, com relação a essa lei? Bom, tudo isso sempre é analisado, o juiz costuma estar pedindo a opinião técnica da equipe psicossocial que ele tem à disposição dele, para a gente estar analisando melhor o tipo de família que é essa, né? Se é uma família protetora ou não, se é uma família que está causando à criança sofrimentos constantes, se é uma coisa que pode estar repercutindo num problema maior para ela, né? E isso, então, é analisado e a gente pode estar... Depende do caso, né? Depende do caso. Existem situações recorrentes e situações atípicas, né? Ok. Outra pergunta das ruas? Meu nome é Ademir, sou motoboy. O que acontece com os tios e avós que batem em crianças? Isso vale também para os avós? Os tios? Como eu respondi na pergunta anterior, isso é para qualquer pessoa. No caso de denúncia e no caso de agressão também, exatamente, né? A criança ela não pode ser vítima de qualquer crueldade. Isso é uma forma da gente estar pensando num processo civilizatório, de uma consciência maior do que é uma educação, do que é estar realmente... como a gente está tratando nossas crianças, né? Porque a nossa criança é o Brasil de amanhã. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer.